Olá, nós somos alunas de Direito Eleitoral e hoje vamos falar sobre os sistemas eleitorais brasileiros. Podemos definir sistema eleitoral como conjunto de normas e institutos que são considerados para contabilizar os votos e convertê-los em candidatos eleitos. No Brasil, são utilizados dois tipos de sistema, o majoritário e o proporcional. Olá, eu vou falar sobre o sistema majoritário. Ele é utilizado para os cargos do Poder Executivo. O Brasil adota, então, esse sistema. E, de acordo com esse princípio, o candidato mais votado é o eleito. Mas o sistema tem alguns detalhes que precisamos ficar atentos. O primeiro é que, no caso do presidente, governadores e alguns prefeitos, é preciso conquistar a maioria absoluta dos votos, ou seja, mais de 50% dos eleitores. Quando nenhum candidato consegue superar os 50%, os dois mais votados se enfrentam no segundo turno. O segundo detalhe importante é que só os votos válidos são contados. Por conta desse critério, candidatos são eleitos mesmo sem conquistar mais de 50% dos votos de todo o eleitorado. Para o resultado final, votos brancos e nulos são desconsiderados. Os ausentes também não contam. Na prática, é possível que um candidato se eleja com votos de 1% do eleitorado, se por um acaso os outros 99% votarem em branco, nulo ou faltarem à eleição. E não é verdade a história de que os votos nulos, se forem maioria, podem anular uma eleição. Por fim, é preciso notar que na maior parte das eleições para prefeito não é necessário chegar à maioria absoluta. A eleição ocorre em um turno único. Agora vamos falar sobre o sistema proporcional. Hoje, os deputados e os vereadores são eleitos pelo sistema proporcional, enquanto que o presidente da República, os governadores, os senadores e os prefeitos são escolhidos pelo sistema majoritário. No sistema majoritário, quem obtiver mais votos sagra-se vencedor. Já no proporcional, os votos computados são os de cada partido ou coligação. E em uma segunda etapa, os de cada candidato. Eis a grande diferença. Isto é, para conhecer os deputados e vereadores que vão compor o Poder Legislativo, deve-se primeiro analisar quais foram os partidos políticos que ganharam, depois, dentro de cada agremiação partidária que conseguiu um número mínimo de votos, observar quais são os candidatos mais votados. Encontram-se, então, os eleitos. Mas como que funciona esse sistema proporcional? Para se chegar ao resultado final, a gente vai aplicar os chamados quociente eleitoral, que é o QE, que é o mecanismo que define os partidos e ou coligações que ocuparão as vagas em disputa nos cargos de deputado federal, estadual e vereador, e o quociente partidário, o QP, que definirá quantas vagas caberá a cada partido e ou coligação. O que é esse quociente eleitoral? A escolha dos senadores e deputados, sejam estaduais ou federais, só é concretizada após a aplicação das fórmulas que regem o sistema proporcional de eleições, cujo cálculo se inicia com a obtenção do número total de votos válidos. Esse número é, então, dividido pelo número de vagas em disputa, ou seja, pelo número de cadeiras a serem preenchidas. Essa divisão é conhecida como quociente eleitoral. Cumpre salientar que, como o resultado dessa divisão nem sempre é exata, a legislação brasileira determina que, caso a fração seja igual ou menor a 0,5, ela será desprezada. Sendo maior que 0,5, nós vamos somar um voto ao quociente eleitoral final. Vamos ao exemplo? Em Santa Catarina, por exemplo, os votos válidos totalizam 3.337.895 votos válidos. E o número de vagas de cadeiras na Câmara de Deputados é 16. Então, como que a gente vai fazer? A gente vai dividir esses 3.337.895 por 16. Logo, a gente vai chegar no resultado de 208.618. Ou seja, essa é a quantidade de votos necessários para eleger um candidato por legenda partidária. E o quociente partidário? O que seria? O quociente partidário significa
que para chegar aos nomes dos candidatos eleitos, é preciso determinar o quociente partidário, dividindo-se a votação obtida por cada partido, ou seja, votos nominais mais votos na legenda, pelo quociente eleitoral. Neste caso, a gente vai desprezar a fração, qualquer que ela seja. Ao final da conta, fica definido o número de representantes que a legenda elegerá. O número obtido dessa divisão, desprezando as frações, é o número de deputados que ocuparão, em nome do partido, coligação, as cadeiras do Poder Legislativo. O mesmo cálculo se faz com as eleições de câmeras municipais, por exemplo. Os mais votados serão os titulares do mandato, que neste caso foram eleitos pelo quociente eleitoral. Então vamos ao exemplo. Supondo que o QE seja, por exemplo, 589. E o partido A obteve 1.450 votos válidos e o partido B obteve 2.087 votos válidos. O quociente partidário do partido A será 1.450 dividido pelos 589, que é o quociente eleitoral. Isso vai resultar em 2,46. O quociente partidário do partido B vai ser dividido pelos 2.087 votos válidos pelos 589, que é o quociente eleitoral. E vai resultar em 3,5. Logo, como a gente já aprendeu, a gente vai desprezar essa fração e, portanto, o partido A vai obter 2 cadeiras e o partido B, 3 cadeiras. Existe também o quociente individual, que ele equivale a 10% do quociente eleitoral. E esse valor, ele é o mínimo de votos que o candidato deve ter para poder ser eleito. Ou seja, se ele tiver menos votos que o QI, não poderá ser eleito, ainda que existam vagas disponíveis. Esse quociente individual está previsto no artigo 108 do Código Eleitoral. E como calcular as sobras? Como a Nath falou anteriormente, o quociente partidário vai distribuir diretamente as vagas, mas se sobrarem vagas, como que a gente vai calcular? Elas vão ser preenchidas usando o método das médias ou distribuição das sobras. Essa distribuição é a forma como se distribuem as cadeiras que não puderam ser preenchidas pelo quociente eleitoral nas eleições proporcionais. Então, para cada partido, vai se calcular a média como quociente partidário dividido pelo número de cadeiras conquistadas, mais 1. O partido que obtiver o maior valor de média obterá a primeira cadeira da sobra. E os valores, então, vão ser recalculados e ajustando o número de cadeiras do partido que ganhou. Vamos ao exemplo. Vamos supor que tenham 9 cadeiras a serem preenchidas. O quociente eleitoral seja de 672,22. Aqui no exemplo, ele já nos deu o quociente partidário de cada partido. O quociente partidário do partido A foi 2,82, o quociente partidário do partido B foi 2,0089, partido C 0,81 e o partido D 3,3482. Então, como a Nath falou, despreza a fração, então o partido A vai ter conseguido 2 cadeiras, o partido B 2 cadeiras, o partido C nenhuma cadeira e o partido D 3 cadeiras. Só que somando tudo, a gente percebe que só foram ocupadas, então, 7 cadeiras. Sobraram, portanto, 2 cadeiras a serem preenchidas. Então, como que a gente vai fazer para ocupar essas 2 vagas que restaram? A primeira coisa a fazer é fazer uma média. A média que eu falei anteriormente, que vai ser calculada pelo quociente partidário do partido, dividido pelo número de cadeiras que já conquistou, mais 1. E aí, o partido que obtiver o maior valor vai obter a primeira cadeira. Esse exemplo, temos o partido A e seu quociente partidário, as cadeiras já obtidas e a média que ele obteve por aquele cálculo que a gente aprendeu. Dessa forma, a gente vê quem teve a maior média. Nesse caso, o partido A obteve a maior média, 0,94, porque os outros foram menores, 0,66, 0,81 e 0,83. Então, a maior média foi do partido A. Então, o partido A obteve uma vaga das que sobraram.
A segunda vaga, você vai fazer novamente aquele cálculo, só que dessa forma, você vai acrescentar a vaga que o partido A já conseguiu. Anteriormente, ele tinha 2, como ele conseguiu uma da sobra, ele agora tem 3. Então, vai fazer a média novamente, por aquele cálculo que a gente aprendeu. Dessa forma, a média maior foi do partido D, com 0,83, porque os outros foram 0,81, 0,66 e 0,70. Dessa forma, a segunda vaga que sobrou vai pertencer ao partido D, porque ele teve a maior média. E assim, conclui-se que o partido A elegeu 3, sendo 2 diretamente e 1 na sobra. O partido B elegeu 2 diretamente, o partido C não elegeu nenhum e o partido D elegeu 4 cadeiras, sendo 3 diretamente e 1 na sobra. Obrigada por assistir.